Retrosarco. Memórias de uma escola. Olá a todos, sejam bem-vindos à Retrosarco Memórias de uma Escola. Hoje, no âmbito da disciplina de Filosofia, vamos entrevistar um ex-aluno da nossa escola, o Sr. Nuno Teixeira, e o aluno Francisco, para podermos fazer uma retrospectiva da disciplina. Bom dia, Sr. Nuno. Obrigada pela sua presença. Olá, bom dia. Temos aqui algumas perguntas para lhe fazer. Podemos começar? Sim. Quais eram os assuntos que abordava em Filosofia? A aula de Filosofia era uma aula muito interativa entre alunos e professora. Falávamos de vários temas sobre o pensamento comum, sobre o que estávamos cá a fazer enquanto pessoas. Falávamos também bastante dos grandes filósofos do mundo e dos problemas que assolavam na altura, na década de 98, quando eu estava no 11º ano em Filosofia, os problemas que assolavam na altura o mundo. Uma das temáticas interessantes e que suscitavam grandes debates entre alguns alunos e a minha professora de Filosofia, a doutora Fátima Gil, era sobre a religião e especificamente sobre a paróquia de Matosinhos. Eram aulas de filosofia bastante animadas. E tem uma noção qual era a carga horária da disciplina? Penso que eram 2 horas por semana, penso. E qual era a perspectiva dos alunos com a sua disciplina? Era necessário, desnecessário, eles gostavam? Eu secundário na Gonçalves Arco, eu fiz um curso técnico, não é? Um tecnológico, de eletrónica e eletrotecnia, e a filosofia era uma aula complementar, era uma aula onde nós debatíamos vários temas, como eu disse ainda há pouco, e eu gostava da aula de filosofia porque era uma aula completamente fora do contexto habitual de outras aulas, como a matemática, como os sistemas digitais, fisicoquímica, ou outras disciplinas mais de ciências. Era uma aula que nos fazia pensar e que envolvia os alunos e envolvia a professora também numa simbiose de trabalho entre todos. E para além do tema das igrejas e da religião, quais temas é que geravam mais discussão entre os alunos? Era o pensamento comum, era nós debatermos, nós sabermos o que é que... Temos o espírito crítico. A aula de filosofia, a professora Fátima desafiava-nos bastante a ter espírito crítico das decisões e das nossas opiniões e o nosso rumo que nós queríamos dar à nossa vida. E considera que a professora Fátima o marcou de uma forma positiva? Claro que marcou em várias formas. Primeiro, na década, nos anos 98, ter uma professora que se envolvia de tal forma entre os alunos, ou seja, não havia havia a barreira, o respeito, obviamente, quem era a professora, não é? E o respeito pela docente, mas era uma aula muito aberta, uma aula muito, digamos assim, participativa entre todos. Posso dizer que ao fim destes anos todos, mais de 30 anos que deixei a Gonçalves Arco, ainda me lembro da professora e lembro-me das aulas dela que me marcaram bastante pela forma tão descomplexada que eram as aulas. E considerava a filosofia uma disciplina difícil? Não era uma disciplina difícil, era uma disciplina que necessitava ter algum tipo de espírito crítico e digamos assim, de espírito crítico e também de bom senso e de nos fazer pensar, porque as respostas que nós dávamos num teste, eu podia estar a dar uma resposta de uma direção e a Daniela a dar outra direção. O que era avaliado era o espírito crítico e a tua posição mediante aquele tema. Eram disciplinas, eu acho que faz muita falta à disciplina de filosofia, seja no secundário, seja inclusive também na faculdade. Cada vez mais estamos a caminhar para disciplinas mais técnicas, mais de engenharia, e não pomos os nossos jovens, como se costuma dizer, a filosofar, não é? A pensar o que é que estamos aqui a fazer, que sentido é que temos. E considera que, por exemplo, o seu filho leva a disciplina tão a sério e gosta também? É uma pergunta difícil. Eu acho que ele gosta de filosofia, sim, e acho também, penso eu, que é uma disciplina que ele leva a sério. Obviamente que ele gosta mais das matemáticas, das fisicoquímicas, das biologias, mas acho que também gosta de filosofia e estuda para filosofia. Ok, obrigada. Vamos agora entrevistar o Francisco. Estamos aqui com o Francisco, aluno das artes, que frequenta a escola desde 2020. Olá, Francisco, tudo bem? Olá.
Podemos começar a nossa entrevista? Então, quais são os assuntos que abordam em filosofia? Então, em filosofia, por exemplo, agora no 11º ano, falamos um pouco sobre a filosofia do conhecimento, da ciência e iremos falar também sobre a filosofia da arte e da religião. Na filosofia do conhecimento abordamos filósofos como Descartes e Hume, e já na filosofia da ciência, Francis Bacon, Thomas Kuhn e Karl Popper, onde aprendemos um pouco mais sobre teorias científicas, o seu método e a sua evolução. Tem uma noção qual é a carga horária da disciplina? Sim, neste momento temos uma carga semanal de 150 minutos, separadas em blocos de 50 minutos. E qual é a perspectiva dos alunos sobre a disciplina? É interessante ou eles pensam que é desnecessário? Os alunos veem a disciplina de filosofia como uma oportunidade para expressarem as suas opiniões, debaterem e discutirem-nas, conseguindo aprender uns com os outros. Isto é muito importante, pois ajuda os alunos a desenvolverem o pensamento crítico e as capacidades de comunicação. Muito bem. E como é que são as aulas de filosofia? São dinâmicas ou são apenas expositivas? As aulas de filosofia são dinâmicas, o que permite a interação entre alunos e o professor, o que assegura um excelente ambiente educativo, essencial para o desenvolvimento intelectual, pessoal e social dos estudantes. E não sei se as pessoas alguma vez falaram disto, mas como estudante de filosofia, sabes se alguma vez esta disciplina foi retirada do currículo ou substituída por outra disciplina? O que eu sei atualmente, e que os professores também já mencionaram na sala de aula, é que nos cursos profissionais a filosofia é substituída no currículo por disciplinas como área de integração ou psicologia. E a disciplina inclui discussões sobre ética, política ou metafísica? Durante o ano letivo temos a oportunidade para mostrar o nosso ponto de vista sobre diversos temas abordados na disciplina. E quais é que se pensa que são os temas que geram mais discussões entre os alunos? Os temas que geram mais discussão entre os alunos são, normalmente, a discussão de políticas económicas e sociais, como o aborto, a organização de uma sociedade justa e as ações morais. E pensa que a filosofia é considerada uma matéria difícil? Se sim, porquê? Na minha opinião, não é considerada tão difícil comparada às outras disciplinas como matemática ou físico-química, mas requer habilidades de pensamento crítico que alguns alunos podem não ter. E qual é a relação entre os alunos e os professores? Os alunos e os professores têm uma relação de respeito mútuo. Ok, muito obrigada por esse seu tempo. Damos por terminada a entrevista ao Francisco. Adeus.